Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 31. Arrependimento, a necessidade universal. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Sem arrependimento, não podemos conhecê-lo verdadeiramente. Podemos ouvir falar do Senhor, mas não podemos experimentar da sua presença e de seu favor imerecido. Nos ensine que o arrependimento é um meio para chegarmos diante da tua presença. Eu oro por mulheres que precisam mergulhar em ti. Em nome de Jesus, amém. Abaixo cito meu entendimento do belo sermão de Spurgeon. Primeiro, o pecador endurecido. Êxodo, capítulo 9, versos 27, fala de Faraó, dizendo, eu pequei. É o tipo de pecador que seu arrependimento se dá quando enfrenta o terror, quando passa por lutas, quando passa por tempestade. Diante das tormentas e dores terríveis da vida, esse tipo de pecador logo diz, eu pequei. Mas quando passam os problemas, seu coração volta a endurecer. Quando não vê mais sua vida ou a de quem ama ameaçada, logo volta a ser o mesmo pecador de sempre. Número 2. O homem dúbio. Números capítulo 22, ao verso 34, fala de Balaão dizendo, eu pequei. Quando é confrontado, você pensa que esse homem realmente mudou. Fala coisas lindas que irão aparecer que é seu arrependimento, mas na realidade ele se inclina para o bem e para o mal. Quando lhe convém, ele se inclina para o bem. Quando lhe convém, ele se inclina para o mal. No domingo, é o crente mais santo, em lágrimas, confesso e até aparentemente arrependido. Mas segunda-feira é o pior tipo de gente do mundo. Faz tudo o que um mundano faz quando está longe da igreja e dos irmãos. Tem um caráter terrível. Na igreja, é o maior de todos os crentes e no mundo, o maior de todos os mundanos. É um homem de duas caras e duas mentes. Sempre tem duas disposições. Por mais que a Bíblia diga que ninguém pode servir a dois senhores, ele serve a dois, três ou até mais senhores. Nenhuma confissão de pecado pode ser genuína, a menos que seja feita de todo o coração. É inútil você dizer eu pequei e continuar pecando. Alguns homens parecem nascer com dois caráteres. Há muitos, assim como Balaão, poderiam operar milagres e, ao mesmo tempo, há algo neles que revela um caráter repugnante de pecado, tão grande quanto pareceria ser o caráter deles para a retidão. Balaão, você sabe, ofereceu sacrifícios a Deus no altar de Baal, o que era típico do seu caráter. E assim muitos fazem, oferecem sacrifícios a Deus no santuário de Mamon, enquanto ofertam a uma igreja e distribuem ao pobre da porta do seu escritório contábil, oprimem o pobre e exprimem até a última gota de sangue da viúva para ficarem ricos. É infrutífero. É inútil dizer eu pequei, a menos que o diga de todo o seu coração. A confissão do homem dúbio não tem nenhum proveito. O homem que não é sincero, número 3. 1 de Samuel, capítulo 15, versos de número 2. Fala de Saul, eu pequei. Características deste pecador e de sua confissão. Não é como Balaão, até certo ponto sincero, sobre duas coisas, mas um homem que é justamente o oposto e que não tem nenhum ponto proeminente em seu caráter. É sempre modelado pelas circunstâncias que passam pela sua cabeça. Saul era assim. Samuel o reprovou e ele disse, eu pequei. Mas ele não queria realmente dizer aquilo, porque quando lemos o verso inteiro, vemos que ele disse, eu temi o povo. O que era uma desculpa mentirosa. Saul nunca temeu ninguém. Ele estava sempre pronto para fazer a sua própria vontade. Você não pode confessar os seus pecados e dizer, eu pequei, justificando-os. Se pecou, pecou e pronto. Às vezes, Saul se encontrava com os profetas e profetizava, logo depois entre as bruxas. Muitos são assim, nunca conseguem ser honestos com suas convicções, pois sempre as mudam.
Quantas pessoas como eles encontramos em toda a comunidade cristã? Homens que são muito facilmente modelados. Diga o que quiser a eles e eles sempre concordarão com você. Eles têm disposições afetuosas e uma consciência sensível, tão sensível que parece ceder quando pressionada, mas tememos sondá-la mais profundamente. Ela se cura tão rapidamente quanto se machuca. Alguns homens parecem ter coração de borracha. Se você apenas tocá-los, é feita uma pressão imediata, entretanto é inútil, pois logo retornam ao seu estado original. Você pode apertá-los de qualquer modo que desejar. Eles são tão elásticos que você sempre alcançará seu propósito. Entretanto, eles não têm firmeza de caráter e logo voltam a ser o que eram antes. Muitos fazem o mesmo, curvam suas cabeças na igreja e dizem: temos errado e nos desviado do caminho, mas não pretendiam verdadeiramente dizer isso. Dizem ao seu pastor: eu me arrependo dos meus pecados, mas não se sentem pecadores. Só disseram aquilo para agradá-lo e agora frequentam a casa de Deus. São os mais impressionados. Lágrimas correm facilmente da sua face, mas se secam tão depressa quando foram produzidas. E eles permanecerão em todos os seus intentos e propósitos como era antes de dizer eu pequei, de uma maneira sem significado ou sentido. É pior do que o desprezível, porque é um escárnio a Deus confessar sem sinceridade de coração. 4. O penitente duvidoso. Josué capítulo 7, versículo 20, fala de Acã. Eu pequei. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Você sabe que Acã roubou despojos da cidade de Jericó, que ele foi descoberto através de sorte e levado à morte? Cito esse caso como representante daqueles cujo caráter é questionável em seu leito de morte. Há aqueles que se arrependem aparentemente, mas a maioria de nós só pode dizer que esperamos que sua alma esteja salva. Afinal, mas isso nós não podemos assegurar. Acã, você está lembrado, foi apedrejado por desonrar Israel. Mas eu achei no Mishna, uma antiga exposição judia da Bíblia, essas palavras. Josué disse a Acã: hoje o Senhor te perturbará a ti. E uma nota sobre esse texto que diz: ele disse este dia, o que implica que ele só seria perturbado nesta vida, sendo apedrejado até a morte, mas que Deus teria misericórdia de sua alma por ele ter feito uma confissão completa do seu pecado. Observe como Josué falou de forma compassiva com ele. Ele disse: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Ele diz: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, uma cunha de ouro do peso uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Josué capítulo 7, versos 19 a 21. Esta confissão parece ser tão satisfatória que, se fosse permitido julgar, eu diria: espero encontrar Acã, o pecador, diante do trono de Deus. Muitos outros expositores consideram que, assim como seu corpo foi destruído, assim também foi sua alma. Por esse motivo, eu selecionei o caso dele como sendo de um arrependimento duvidoso. As características desse pecador: um arrependimento em um leito de morte. Todos ficam duvidando de sua salvação depois de sua morte, e se escapa da morte, volta a ser como antes ou até pior. Você conhece aquela história de um médico que manteve um registro de 1000 pessoas que uma vez pensaram que estavam morrendo e de quem ele pensou que eram penitentes? Ele escreveu seus nomes em um livro como aqueles que, se tivessem morrido, iriam para o céu. Eles não morreram, mas viveram. E ele diz que entre estas 1000 pessoas, nem mesmo 3 mudaram verdadeiramente seu modo de vida, pois voltaram novamente aos seus pecados e continuaram como antes.
Espero que nenhum de vocês tenha um arrependimento de leito de morte como este. Eu espero que o pastor ou seus pais não tenham de estar ao seu lado da cama dizendo consigo mesmo, pobre companheiro, espero que ele seja salvo. Arrependimento de leito de morte são muito frágeis e seus fundamentos de esperança são tão pobres que tenho medo, depois de tudo, que esta alma tenha se perdido. Você precisa morrer com segurança. Uau, glória a Deus! Na próxima leitura continuamos aí mais alguns pontos desse sermão de Spurgeon e aprendemos tanto com essas palavras, né? De que se não for um arrependimento, como diz o título do livro, se ele não for profundo e eficaz, ele não vai fazer diferença. Vai ser só mais um remédio que você tomou e não resolveu para a doença da tua alma. Uau! Que entendimento! Que entendimento! Vai ser apenas mais um remédio que não vai resolver o problema da tua alma. Nós precisamos ir na raiz do problema. Nós precisamos parar de tomar soluções paliativas. Deus é aquele que fala aos nossos corações, nos confronta e diz o caminho a seguir. E nós precisamos ser obedientes e ouvir a doce voz do Espírito e obedecer. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.